Saravalli, inclusive a gente tem visto bolsas americanas batendo recorde nessa semana, Wall Street aí nas máximas. Queria entender um pouco da tua leitura, se você acha que esse otimismo deve permanecer, tem espaço ainda para mais altas, apesar de ser um momento que ainda muitas vezes eu fico aqui tentando entender. A gente vê juros ainda em alta, discussão novamente de possibilidade, até mesmo depois dessa ata do FONC, de talvez subir juros e ainda assim as bolsas se mantêm otimistas. A gente sempre tenta explicar assim, o que determina o movimento das bolsas, né? Mas eu sempre falo, se a gente pegar, pelo menos os movimentos dos últimos 2 anos, vamos deixar assim, a gente tem muito mais uma explicação da atividade econômica e vamos colocar aqui dos earnings, ou seja, da lucratividade das companhias, do que do patamar de juros. Se a gente olhar única e exclusivamente para o patamar de juros, que talvez explique muito mais o desempenho negativo da nossa bolsa aqui no Brasil, a gente tem lá fora patamar de juros muito altos, mas uma bolsa que não para de bater recorde, né? Então, 2023 foi espetacular, 2024... agora um pouquinho abaixo, mas ainda muito próximo do recorde histórico. E já falando um pouquinho aqui da sexta-feira, né, da nossa sessão de gráficos, é um compilado de todas as projeções. Então, já falo para vocês, temos uma boa notícia e uma má notícia para contar para vocês, para quem está assistindo aqui, olhando para o compilado, para quem está olhando essas projeções que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos chamar? Pode chamar? Pode colocar agora na tela? Dá tempo? A gente já tem aí o gráfico, então vamos lá. Você quer começar com a boa ou com a má notícia? Qual que é essa? A boa notícia é que quase, talvez 100% aqui, essas são todas as projeções dos principais analistas de Wall Street, né? Então a gente tem aqui Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, enfim, todos os principais analistas aqui, UBS, Wells Fargo, talvez 100% deles, a gente teve revisões para cima das expectativas para o S&P 500. Então, depois a gente pode deixar nas redes sociais aqui da BMC News, né, no Telegram e outras redes sociais, mas a gente teve revisão para cima. Qual que é a má notícia, pessoal? A gente está aqui, ou seja, essas aqui são as projeções dos principais analistas do Wall Street em relação ao S&P 500, tá? Em relação ao que seria a pontuação. A gente está rodando hoje na casa perto do próximo de 5.300 pontos. Qual que é a má notícia aqui? Que os analistas, aqueles que veem um upside para o S&P 500, estão falando que o upside existe, mas é relativamente pequeno. E tem alguns analistas que estão falando que já está relativamente no preço o S&P 500 em termos de múltiplos, em termos de valuation, nesse exato momento. Talvez, por exemplo, o Wells Fargo, nesse momento, tem uma projeção ali da ordem de 5.600, 5.600 pontos, seja o mais otimista. Mas a gente tem um consenso ali, por exemplo, do Citigroup, falando num patamar que relativamente que está no preço. Tá? Então aqui a gente tem o compilado, né, de todas as principais projeções de S&P 500 nesse exato momento, que grande parte foi atualizado, né, nessa temporada de resultados, atualizado para cima, é o recado positivo, ou seja, tem mais upside, foi encontrado um maior potencial de valorização, mas, ao mesmo tempo, a grande discussão é o quanto seria esse potencial de valorização. Os analistas têm um consenso que esse potencial ou ele já está no preço ou é relativamente pequeno, tá, do S&P 500. O que eu ouso dizer aqui, né, a minha provocação, a Bolsa Americana ela é muito mais movimentada pela tendência de lucratividade das companhias, né? Como a gente até viu essa semana o desempenho espetacular da NVIDIA, né? Na medida que a companhia continua prometendo, né, entregando expansão de receita e mais do que isso, melhoria de margens, melhoria de rentabilidade, crescimento de lucro, até algumas delas que nunca pagou na sua vida dividendos e começa a pagar dividendos, é isso que vai continuar e tende a continuar impulsionando o S&P 500. Então, tudo mais constante, a gente talvez não tenha nenhuma grande surpresa negativa e a gente continua vendo o S&P 500 com potencial de valorização. A verdade é que o S&P 500 está numa direção e a nossa bolsa, infelizmente, está numa direção oposta, pelo menos agora no curto prazo, nesse ano de 2024. A gente está vendo esse desempenho bastante descorrelacionado da nossa bolsa aqui em relação às bolsas, sobretudo as bolsas norte-americanas. Maravilha. O Marco Saravalli, só para a gente dar andamento aqui, tem outro gráfico aí sobre o início da desdolarização. Essa palavra, vocês, os jornalistas, precisam dizer se ela existe ou se é um neologismo. É um bom trava-língua para falar a verdade. Ou como no gráfico está escrito em inglês, talvez então. seja uma palavra
americana e a gente está traduzindo literal aqui. Mas vamos lá. É uma discussão que acho que a gente já teve muito aqui, não tem uma resposta, mas essa discussão, será que um dia, né, o dólar vai ser substituído? Será que a gente, nas transações comerciais internacionais, a gente não vai ter mais o dólar? A gente está vendo nesse gráfico aqui que, de fato, não só já está respondida essa resposta, ou seja, essa pergunta. A China, especificamente, nos últimos 15 anos, esse gráfico aqui é desde 2010, na esquerda de vocês, a gente tem a substituição nas transações, né, internacionais aqui da China. Já a maior parte da China, ou seja, das transações que acontecem no território chinês, né, importação e exportação, ocorre em moeda local, não se utiliza mais o dólar. Ou seja, se a gente olha ali no amarelo, tá, que fica mais claro, era praticamente zero há cerca de 15 anos atrás, estou falando aí de 2010 aproximadamente, e nos últimos anos a transação em moeda local, moeda chinesa, passou o dólar, tá? Então, de fato, já está acontecendo. Mas, Marco, quer dizer que o dólar vai deixar de existir, vai começar a ser utilizado? Não. O dólar ainda continua sendo a principal moeda de transações no mundo, que é o gráfico que a gente está vendo à direita. De novo, pessoal, para melhor ilustração, depois eu recomendo que vocês vejam as redes sociais, que a gente vai publicar por lá também esses gráficos, tá? Então, a gente continua prevalecendo nas principais transações comerciais ao longo do mundo o dólar norte-americano. E quem perdeu espaço? Quem perdeu espaço foram as duas moedas ali na sequência, né? A moeda da Europa, né? O euro especificamente, e também a moeda japonesa. Então, quem está perdendo espaço nas transações mundiais, até por conta das suas economias, é o euro e o ien especificamente, tá? Aí quem ganhou muito espaço percentualmente realmente foi a moeda chinesa, o yuan, aqui nesse gráfico. Mas os Estados Unidos e o dólar continuam prevalecendo em todas as transações, mas de fato a China especificamente já fez essa substituição. Nesse ano 2023, que é o dado mais atualizado, já tem uma maior participação do que o dólar nas transações comerciais chinesas. Ô Marco, o euro ele pode ter ainda não uma desvalorização até maior do que esta, visto esta questão ainda em relação a juros nos Estados Unidos, até mesmo a gente sabe que tem um desafio grande ali para o Banco Central Europeu para não perder talvez ali o tempo em reduzir os seus juros também por conta da sua atividade, mas ao mesmo tempo tem uma desvantagem e que pode acabar vendo o fluxo do euro indo mais ainda para o dólar, né? A expectativa, pelo menos tudo mais constante, é como vocês falaram hoje. Estados Unidos, talvez, eu não acredito, né, mas talvez tenha um cenário de juros altos por muito tempo. Então, o que é esse muito tempo? Fala-se em setembro, dezembro, mas a verdade é que a Europa ela vai necessariamente reduzir os juros deles antecipadamente, antes do que os Estados Unidos. Então, a gente pode ver um movimento, talvez, de fortaleza, né, de força do dólar norte-americano em relação a outras moedas. Quando a gente fala DXY, quando a gente fala outras formas de medir, a gente está falando principalmente em relação ao euro. Então, de fato, o dólar pode se fortalecer, tudo mais constante. Até, por exemplo, gestores, como a gente está vendo aqui, a Vinland e outros gestores multimercados, apostam muito nesse movimento, de uma força do dólar em relação a outras moedas. Então, quando a gente fala o nosso real que está se desvalorizando, é por uma série de motivos, mas talvez seja um grande motivo que o dólar tem de se fortalecer. Quanto mais os Estados Unidos permanecem com esses juros mais altos por mais tempo, mais o investidor vai procurando, vamos pegar aqui uma forma simples de entender, né? Mais o investidor vai procurando alternativas para investir em dólar, né? Sejamos nós aqui brasileiros, um chinês, um japonês, um europeu, você vai procurar uma alternativa que você possa ter um bom retorno e ainda ganhar com a valorização da moeda. Então, existe essa tendência do dólar se fortalecer em relação a diversas moedas, pelo menos nesse curto prazo, tá? Então, por isso que a gente olha para os economistas aqui no Brasil, acho que está ficando uma minoria que acredita que o nosso real vai voltar para um patamar de 4,90, 4,80, como se apostava lá no começo do ano. É bem difícil de acreditar nesse cenário. Então, tudo mais constante, dólar para cima e talvez euro para baixo, nesse movimento aí de, vamos colocar assim, diferencial de juros, né? Os juros americanos tendem a permanecer mais alto por mais tempo, quando a gente compara com a Europa especificamente. Maravilha, Marco.